O número de mortos na ação policial no Rio de Janeiro sobe para 24. O Comando da Segurança Pública informou que a mega operação na Vila Cruzeiro, ocorrida nesta terça-feira, foi para impedir migração de traficantes para a favela da Rocinha. A gente recebe de novo o Matheus Coelzer, que traz para a gente, então, as atualizações de mais essa ação que repercute bastante devido à quantidade de mortos e feridos, não é, Matheus? Demais, Adriane. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai recebendo todas essas atualizações conforme a gente vai realizando a checagem dessas informações. Falávamos anteriormente em 22 mortes, subiu já para 24. Dessas 24 mortes, já temos o número de que 15 eram suspeitos. Uma moradora, como eu falei, de 41 anos, acabou sendo baleada enquanto estava em casa. O nome dela é Gabriela Ferreira da Cunha. Também temos outras informações. 2 pacientes seguem internados em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, 2 pacientes com quadro estável e um foi transferido para a Secretaria de Estado e Penitenciária. O estado dele é tranquilo também. Agora, uma outra informação que nós não tínhamos é que um policial que estava fazendo a perícia no local, ele acabou sendo atingido por estilhaços de bala no rosto. Ele foi identificado como Sérgio Silva Rosário. Outras informações ainda no decorrer dessa investigação é que o helicóptero que fazia também todo o sobrevoo naquela região de mata, isso que aconteceu um pouco depois, horas depois daquele intenso confronto que aconteceu no local, também foi atingido por disparos desses criminosos do Comando Vermelho. Depois daquela grande coletiva que aconteceu ontem, o balanço, segundo as autoridades ligadas à área da segurança pública, foi positivo. Se conseguiu ali desarticular um número expressivo de criminosos que estavam e estão ligados ao Comando Vermelho, inclusive pessoas essas, criminosos esses, que estavam vindo de outros estados do Norte e também do Nordeste. Agora, o que fica a ser esclarecido? O Ministério Público Federal abriu um inquérito para entender a legalidade dessa operação, tendo em vista o número de 24 mortes. A gente tem que ressaltar aqui, antes, quando nós falávamos aqui no Jornal da Manhã, primeira edição, na nossa primeira entrada ao vivo, o número era de 22 mortes. Já chegamos a 24. Como nós ainda temos pessoas internadas, esse número pode ser ainda maior. Portanto, o Ministério Público quer entender o porquê dessa operação ter sido realizada, embora as autoridades tenham falado que tenha sido uma operação de forma emergencial, acatando todos os critérios. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, em suas redes sociais, elogiou o empenho e o trabalho bem executado dos profissionais, dos policiais, inclusive também o Major Blas, porta-voz da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro, que falou que todos os policiais foram guerreiros, que enfrentaram o crime e aí conseguiram mais uma vez tentar tirar daquele local diversos criminosos. Infelizmente, o número aí, até o momento, de 24 pessoas mortas. Sobe para 24 o número de pessoas mortas nessa operação na comunidade Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, no combate ao tráfico. Matheus Coelzer vai voltando, chama a gente a qualquer momento, viu, Matheus? Ricardo Salles. O papel da polícia é esse mesmo, é enfrentar a bandidagem. Infelizmente, aquela decisão do ministro Fachin, que havia proibido as polícias de entrarem nas favelas e combaterem o crime organizado, só teve o efeito de fazer com que mais bandidos de outras regiões do Brasil fossem se esconder dentro das favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, uma decisão completamente absurda, descabida, né, e que vai agravando ainda mais uma situação que já era ruim lá no Rio de Janeiro. Agora, tem vários aspectos desse problema. Quando a polícia vai para cima dos bandidos, eles são recebidos a tiros. Não tem livros, como disse o ex-presidente Lula, muito embora tenha a sua escolta armada com submetralhadora, ele fica reclamando dos conflitos armados e do fato da população de bem poder ter armas para se defender, e a bandidagem, que tem acesso às armas ilimitado. Veja o que acontece no Rio de Janeiro. Um verdadeiro absurdo. Agora, a classe alta, a esquerda caviar, poderia também contribuir, parar de ficar criticando as ações da polícia e contribuir para diminuir a criminalidade. E como faz isso? Para de consumir maconha e cocaína, né, em lugares da Zona Sul, que vai diminuir o tráfico no Rio de Janeiro. Se fizer isso, já melhora muito a condição desses coitados das pessoas que acabam sendo fornecedor de playboyzinho que vai comprar droga na favela. O que acaba acontecendo no Rio de Janeiro hoje é essa conjunção do falso moralismo da esquerda caviar
para cima do cidadão pobre e os ricos ficam lá nos bairros da Zona Sul criticando as ações da polícia. Essa é uma barbaridade que está vivendo o Rio de Janeiro e nós precisamos reverter esse processo o mais rápido possível. Amanda, a situação parece não ter saída. Bom, certamente a saída não é promover chacinas em comunidades do Rio de Janeiro. E é isso que muitas vezes essas operações têm revelado. Não, isso é chacina. Quando claro você chega numa operação policial munido de dezenas de mandados de prisão e você não consegue cumprir um mandado de prisão sequer. Eles são recebidos a tiros, Amanda. Com 24 pessoas mortas, isso é assassinato. Eles atiraram na polícia. É massacre. Adote o nome que você quiser. Mas isso não é uma operação policial organizada, inteligente e planejada. Morreram 50 policiais esse ano. Chega num morro e ainda faz uma vítima de 41 anos que estava sentada na sala de casa e foi atingida por um tiro, uma bala perdida, uma bala certamente da PM, que ainda conta com o apoio da Polícia Federal. Certamente da PM, uma pessoa que não tem nada a ver, da PM? A gente precisa saber quem são essas pessoas que morreram, porque eu estava olhando ontem numa reportagem do UOL, até ontem à noite, 10 desses, até então 22 mortos haviam sido identificados e vários deles não têm sequer passagem na polícia. E mesmo que os que têm passagem por tráfico, não existe sentença, pena de morte no Brasil, essas pessoas não podem ser mortas. Mas eles não foram lá para matar ninguém. Essas pessoas têm que ser presas, essa é uma presunção têm que ser absurda. julgadas, ou melhor, julgadas e presas. Se elas realmente foram traficantes... E se eles reagem com a polícia faz o quê? Com o nosso arcabouço legal e constitucional. Elas não podem ser mortas. E se eles atacam a polícia faz o quê? Outra mentira, outra fake news. Deixa eu completar meu raciocínio que eu ouvi você falar, você pode rebater em seguida. Outra fake news, outra mentira, que as operações policiais diminuíram, ou então que contraventores, traficantes, criminosos estão partindo para o Rio de Janeiro desde que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou as ações policiais. Pois mesmo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, as operações policiais em morros, em favelas, em comunidades do Rio de Janeiro continuaram frequentes. De junho de 2020, quando veio a decisão do ministro Fachin, até o final do ano passado foram quase 800 operações policiais, mais de uma por dia. Isso porque a decisão do Supremo Tribunal Federal é que fosse feita apenas em casos excepcionais. Se agora excepcional é considerado uma média de 1,5 operação por dia, então realmente a gente perdeu completamente o sentido, o significado da palavra excepcional. Ou seja, operações continuam frequentes, portanto, isso não pode ser debitado na conta do Supremo Tribunal Federal. Não, a gente tem que olhar os números para ver se houve aumento de criminalidade, porque logo depois que essa decisão entrou em vigor e quando as operações de fato diminuíram também as mortes de policiais e de pessoas no Rio de Janeiro, e massacres e chacinas que terminam com a morte de 24 pessoas não podem ser consideradas normais e muito menos como operações positivas ou bem-sucedidas que ainda ganham um endosso do presidente da República. Isso é um verdadeiro absurdo. Você não pode chegar matando pessoas. E se houve um confronto, nenhum policial foi morto. Então, provavelmente não houve confronto. Eles chegaram atirando para matar. Então, esse tipo de cultura de violência tem que ser revisto. Não é que os criminosos não tenham que ser presos. Que o policial recebeu estilhaço de bala na cara. Obviamente que eles têm que ser presos e responder pelos seus crimes. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Bandido tem que ir para a cadeia. Mas lugar de bandido é na cadeia, não é numa cova. Olha, não é verdade. O que 50 policiais foram mortos só nesse ano de 2022. A polícia está sendo recebida a tiros pela bandidagem. A bandidagem no Rio de Janeiro não tem limites, tem acesso à arma de tudo quanto é jeito. E repito, quem incentiva essa bandidagem do crime organizado e tráfico de drogas no Rio de Janeiro é a esquerda caviar, que fica fumando maconha e cheirando cocaína lá na Zona Sul. E o bandido tem que ficar fornecendo... Peraí, fica quieto. Você falou que eu não podia falar, agora você também não pode. A esquerda caviar que fica consumindo droga por aí é quem incentiva a bandidagem do Rio de Janeiro. É só assistir o filme Tropa de Elite que a gente vê a hipocrisia dessa turma. Um bando de engraçadinho tocando violão de sunga de crochê, mas fica tomando lá, fumando maconha e cheirando cocaína. E o coitado do pobre tem que ser fornecedor de droga dessa turma aí. Tem que acabar com essa história. A polícia tem que ir lá prender o bandido que está no tráfico, mas tem que transformar em crime também o consumo de droga. Pegar esses engraçadinhos que ficam comprando droga para dar uma de gostosão e meter o cara 3 anos na cadeia, para ele ver o que é bom para tosse. Aí sim a violência vai parar no Rio de Janeiro. Agora, a polícia não pode agir. A sociedade está ficando acuada. Os cidadãos estão ficando acuados. Mesmo os moradores das comunidades ficam acuados com milícia, com criminalidade, com tráfico de drogas. E não pode fazer operação policial. Morreram 50 policiais esse ano no Rio de Janeiro. 50.
Foi dado aqui pelo Rodrigo Viga mais cedo. 50 policiais morreram. Eles morreram a troco de quê? Quem atirou nos policiais? Foram os bandidos. Que história é essa que não tem resistência dos bandidos? Bandido que atira na polícia está pedindo para morrer, é óbvio. A polícia entra numa operação dessa e atiram de volta, a polícia não pode atirar? Essa é uma operação policial, não é uma operação de consciência social. Eles têm que ir para cima da bandidagem, não tem moleza. Do jeito que está indo a segurança pública no Rio de Janeiro, não vai ter como um cidadão de bem viver naquela cidade mais. Agora, a gente vê uma operação policial, houve um dano colateral, uma pessoa inocente morreu, apura qual é a responsabilidade. Agora, de onde saiu a informação que o tiro que matou essa pessoa é de uma arma da polícia? Isso é preconceito contra a polícia, completamente. Não tem cabimento esse tipo de colocação. A própria polícia admitiu, e até o presidente Bolsonaro, no seu tweet ontem, reconheceu, infelizmente, houve uma vítima. É o chamado houve uma vítima, você não sabe de onde é essa vítima? Uma vítima numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, isso não importa. Eu duvido que esse mesmo tipo de importa, policial todos importam. No bairro rico, como Leblon e Ipanema, onde estão vários desses consumidores de maconha que você apontou e que, obviamente, não são da esquerda nem da direita, são pessoas, né? É difícil a gente colocar, porque tem essa ideologia, isso que você faz é um raciocínio completamente simplista, um clichê, um bordão, e não dá para a gente enfrentar um problema sério como a criminalidade e o tráfico de drogas com bordões. É óbvio que a morte de cada policial tem que ser lamentada e tem que ser evitada. Da mesma forma que não é possível que se entre numa comunidade pobre e saiam com pelo menos 24 pessoas mortas. Isso não é uma operação policial, é um massacre. Então a gente tem que dar um nome às coisas, a gente tem que dar as coisas o nome que elas têm. Massacre está tendo contra a população de bem do Brasil, que está morrendo todos os dias. Massacre foi contra aquele menino aqui em São Paulo, que estava andando com a namorada na rua e levou 3 tiros de um ladrão. Aí a polícia vai e pega o ladrão, o que faz? Não, instaura inquérito para apurar abusos da polícia. Coloca câmera no peito do policial. O cidadão de bem está acuado, Amanda. O bandido está se sentindo livre, leve e solto, com esse apoio demagógico de Sou da Paz, essa porcariada toda. Não dá mais para o brasileiro viver desse jeito. O cidadão de bem, homens e mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, estão sendo acuados. Esses sim estão sendo massacrados pela bandidagem, pela mentalidade de esquerda que transformou bandido em vítima e policial como vilão. É essa mentalidade que fez com que o Brasil ficasse nessa situação absurda. É um país que hoje vive sob o manto dessa babaquice politicamente correta. Tem que acabar com esse negócio. Nenhum brasileiro aguenta mais. Quantos e quantos brasileiros de bem perderam pai, mãe, filhos em razão da violência dos bandidos? Aí quando a polícia age com rigor, a polícia é classificada como abusiva, como excessivamente repressiva. Isso é um absurdo. Não dá mais para as pessoas viverem desse jeito. Ninguém aguenta mais. Olha, Salles, eu acho que bandido tem que ser punido, eu acho que o lugar de criminoso é na cadeia. Eu não concordo com esse debate, né, de que só enxerga dois lados ou enxerga dois extremos, ou porque a esquerda fica passando a mão na cabeça de bandido, ou então porque a direita quer ver bandido morto. Eu acho que o debate tem que ser encarado e travado de uma forma muito séria, que responsabilize esses criminosos e façam principalmente que a justiça seja cumprida, com penas duras, com penas rígidas e rigorosas. Não tem penas duras, Amanda. A esquerda construiu uma mentalidade que o bandido na cadeia está no motel. O cara tem visita íntima, tem progressão de pena, tem chuveiro quente, tem saída de Natal, saída do Dia dos Pais. O que é isso? É um problema muito complexo para a gente enxergar dessa forma unidimensional. Se a gente não for tratar a criminalidade a partir de um contexto multidimensional, fica muito difícil a gente enfrentar e encarar esse problema. Esse problema não pode ser apenas de uma forma, de uma ótica punitivista. Isso não vai melhorar nada. Tem que ser punitivista. O principal papel da polícia e do sistema penal é punitivista. Esses jovens que são forçados pelo tráfico de drogas, tem que ser uma abordagem multidimensional, que envolva vários ministérios, várias secretarias, várias áreas, senão você não consegue enfrentar esse problema e travar esse debate. Agora, certamente, entrar numa comunidade pobre do Rio e atirar contra 24 pessoas, a gente não sabe se todas eram bandidos ou não, isso pouco importa, porque mesmo bandido, de novo, não tem pena de morte no Brasil. Então, essas pessoas têm que ser presas, elas não têm que ser mortas. E os 50 policiais que eles mataram, como é que fica? Os 50 policiais que eles mataram no Rio de Janeiro esse ano. 50 policiais. Você está misturando alhos com bugalhos. É óbvio que é péssimo qualquer morte de policial. Eu sempre vou criticar isso. É óbvio que o policial é um homem do Estado. É lógico que ele não tem que ser morto. Eu não vou criminalizar nem condenar. Não, mas quem atirou no policial foram os bandidos, Amanda. O bandido não recebe a polícia com poesia, com cartaz e eu não sei o quê. Ele recebe a polícia a bala.
Quem recebe a polícia bala tem que levar bala também. É assim que funciona no Rio de Janeiro e é assim que está funcionando em todos os lugares. A polícia é recebida a tiros. O cidadão de bem está tomando tiro de bandido. Salles, onde é que está escrito isso do ponto de vista legal, do arcabouço legal e constitucional? Onde é que está escrito isso? Que a polícia pode entrar no morro, numa favela do Rio de Janeiro e sair atirando? Aonde? Mas ela não fez isso. Ela entrou para prender os caras. Os caras atiraram na polícia, a polícia atirou de volta. Se houve resistência... Não, é que fica muito difícil, porque a gente imagina um combate, se há resistência, há troca de tiros, tiroteio, a gente imagina que haverá mortos dos dois lados, mas a gente só vê mortos de um lado. Graças a Deus que só tem morte de um lado. Graças a Deus. Eu acho ótimo que só tenha morte de um lado. Tomara que as operações sejam sempre com morte de um lado só. A gente não aguenta mais ver policial morrendo no Brasil. Nenhum policial tem que morrer. É óbvio que não. A única coisa, meu único ponto aqui é que se trata de resistência, se trata de um tiroteio, porque só tem mortos de um lado, Salles. Como é que a gente explica isso? Okay. É sorte?